Bom, boa tarde a todos, mais uma vez. Nós estamos aqui na quinta palestra do evento ATS em Pauta, né? Avaliação de Tecnologias em Pauta. É um evento de extensão da Universidade de Brasília, totalmente gratuito. Ele é feito em concomitância com uma disciplina que é a primeira vez que está sendo ofertada na universidade, criada por mim, aprovada nas instâncias da universidade, que é a avaliação de tecnologias em saúde. E a gente está muito feliz em estar aqui, né, com o doutor Eduardo, que é farmacêutico, graduado pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas na Unesp, é mestre e doutor em psicobiologia pela Faculdade é, de, de eu Filosofia, Ciência e Letras de Ribeirão Preto. Preto, na USP de Ribeirão, Uhum. com programa de doutorado sanduíche na University of Hawaii e possui treinamento de pós-doutorado na University of Cincinnati. Atuou como pesquisador visitante também lá na Universidade de Cincinnati e como professora adjunto da Universidade Estadual de Londrina. E desde 2013 atua na indústria farmacêutica, grande parte desse período na área de acesso. E atualmente é responsável pela área de acesso estratégico da Novartis. Muito obrigada mais uma vez. Tem alguém com o microfone aberto? Eu vou ter que mutar. Pessoal, podem desligar os seus microfones, só para poder a gente começar. Certo. Tem alguém? Deixa eu só fechar aqui o microfone, procurar. Só um minutinho, tá? Eu vou... Carolina, eu acho que tá. Carol, tudo bem? Você está com o seu microfone aberto? Fechou agora. Bom, então, Eduardo, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado estar aqui com a gente, também por permitir gravar essa aula. Tem muitos alunos que não estão conseguindo acesso com a internet online, ao vivo, e outras tantas pessoas pediram para a gente disponibilizar esse conhecimento que está sendo gerado aqui, e a gente criou o canal do YouTube para isso. Obrigada mais uma vez. A palavra é sua. Tá bom. Boa tarde a todos. Primeiramente, queria agradecer muito a professora Elaine por essa oportunidade de trazer um pouco a minha perspectiva e a minha experiência, compartilhar um pouquinho com vocês do uso de ATS agora do ponto de vista da indústria farmacêutica, de acesso ao mercado. Eu acho super relevante esse tipo de discussão e a forma como está sendo conduzida com diferentes profissionais, diferentes áreas. Eu já tive a oportunidade aí de assistir as quatro primeiras antes que foram gravadas, não consegui ao vivo, mas consegui em pouquinho assistindo e muito interessante aí ter a perspectiva de diferentes profissionais e agências, logicamente, envolvidas nesse processo. Então eu vou tentar um pouco passar um pouco da perspectiva da indústria farmacêutica e que seja aí um ótimo bate-papo, um aprendizado novo aí para todos que estão presentes, tá? Como a Elaine já falou, isso é a minha formação, então eu vou passar rapidamente. No dia de hoje, a gente vai tentar aí nos 45 primeiros minutos, né, para depois a gente bater um papo, falar um pouquinho da análise de mercado, da visão um pouco do acesso, o que é o acesso ao mercado do ponto de vista da indústria farmacêutica, já fazendo um link com tudo que vocês já acabaram tendo oportunidade de assistir nas palestras anteriores. A gente vai falar um pouquinho dos processos de incorporação, tanto no sistema único quanto no sistema suplementar. E também no último bloco aqui, falar um pouquinho dos modelos de comportamento de risco, que também é uma tendência de mercado ainda pouco aplicada, ainda implementada no nosso país, mas que tende a crescer nos próximos anos e também usa avaliação em tecnologia também nesse procedimento, tá? Eu começo quando eu vou falar de acesso, e principalmente eu acho que aqui tem um grupo bem heterogêneo de pessoas que conhecem, pessoas que não conhecem, eu gosto de trazer um pouco uma visão da área de acesso da indústria farmacêutica, até não só da área de acesso, uma evolução da área de acesso na indústria farmacêutica, ela acompanha todo o processo também, não só de mudanças demográficas, epidemiológicas, mas também das agências do Brasil,
e um processo contínuo. Então, eu gosto de contextualizar um pouco como essa área cresceu e como que essa área faz do ponto de vista de acesso do mercado. E eu gosto sempre de mostrar aqui um pouquinho, a gente pode ver a pirâmide etária do Brasil. Quando a gente olha aqui, eu tentei focar aqui, deixar bem explícito aqui, a partir dos 60 anos. Então, em 1980, a gente tem uma pirâmide aqui com uma base bastante ampla, um pico estreito, e aí mostrando que a nossa longevidade não era assim tão significativa. Mas quando a gente já dá um passo para 2010, a gente já acompanha aqui, se a gente a partir dos 60 anos aqui em diante, a gente já começa a ter um alargamento dessa pirâmide, e rapidamente em 2020, isso aqui é uma projeção, mas a gente está chegando próximo disso aqui, desse alargamento. Então, uma população ativa, adulta, crescendo muito no país, a base, logicamente, se mantém, mas reduz um pouco do que a gente tinha de natalidade, de nascimentos aqui a partir de 1980. Quando a gente faz uma projeção em 2040, eu acho interessante, eu deixei o mesmo quadro aqui para a gente ver que o quadro nem mais contempla todo o crescimento da população acima de 60 anos. Então a gente vai ter aqui uma pirâmide aqui muito parecida com o país desenvolvido, e se a gente pensar de 1980 até 2020, a gente já teve um avanço muito rápido até dessa pirâmide, o envelhecimento da população, também do tamanho da população ativa. E em 2040 a gente está chegando realmente uma população que vai viver muito mais, e eu gosto de também trazer um pouco dessa transição demográfica junto com a transição epidemiológica. Quando a gente olha aqui esses dados aqui do IBGE de 2018, que mostram, em 1940, a nossa expectativa de vida não chegava a 50, quando a gente olha em 2020, a gente já tem mais de 70 anos, então cresceu em mais de 20 anos a nossa expectativa de vida, as taxas também de mortalidade caem significativamente. Por outro lado, nesse gráfico aqui, a gente vê um pouco do ponto de vista da mudança epidemiológica. Aqui a gente vê doenças infecto-parasitárias aqui na década de 30 e como elas vêm caindo aqui até a década de 80. O que a gente tem de crescimento aqui, principalmente? Doença do aparelho cardiorrespiratório, doenças também oncológicas. Então tem uma mudança que acompanha toda aquela pirâmide que a gente mostrou. Inicialmente, então, a população está envelhecendo, e, logicamente, outras doenças que não mais aquelas infecto-parasitárias que antes acometiam a gente, começam a aparecer outras doenças. Esse gráfico, esse estudo aqui, dá uma relevância bastante interessante das causas aqui de diminuição de anos de vida, que a gente pode ver em 1900, só aqui no Brasil, em 1990. Então, a gente tinha aqui diarreia como a primeira doença aqui, doenças do aparelho respiratório, problemas neonatais, e quando a gente olha em 2016, a mudança é significativa, então, acompanhando essa pirâmide de envelhecimento e doença, o aparecimento de doenças antes que não tinham tanta incidência e prevalência, começa a ficar muito mais significativa com o envelhecimento da população. A gente já vê aqui doenças cardíacas, logicamente a gente tem ainda no Brasil muito problema de violência, seja violência com armas ou de trânsito, mas a gente já vê aqui AVCs aparecendo aqui, que já dá um pulo significativo, mas eu gosto de chamar atenção, por exemplo, na doença de Alzheimer, por exemplo, uma doença basicamente, na maior parte, vai aparecer em pessoas mais idosas. E olha que ela estava aqui abaixo do quase no 30 na escala aqui de 1990, ela já aparece em nono aqui. Então, quer dizer, toda essa tendência do envelhecimento da nossa população, outros cânceres aqui que apareciam lá embaixo, aqui o câncer de pulmão, ou câncer, vamos ver, o câncer de pulmão aqui, ele aparece numa posição muito mais próxima da escala das primeiras doenças aí que acometem a perda de anos em vida. Então, é uma tendência clara nossa dessa transição demográfica, epidemiológica. E o que isso tem a ver com acesso, que eu estou
comentando e trazendo para vocês. Logicamente, tem tudo a ver com esse envelhecimento da população. Logicamente, a gente teve uma evolução econômica, evolução dos sistemas de saúde, mas uma evolução também dos tratamentos. Os tratamentos vão acompanhando essa mudança demográfica e epidemiológica, logicamente, passando de doenças infecto-parasitórias agora para doenças que são, ou doenças que eram transmissíveis e a doenças crônicas não transmissíveis, ou seja, como a gente citou aqui, o Alzheimer. Então a gente tem aí doenças crônicas dentro dessa população que envelhece e muda totalmente o cenário. A gente olha quando a gente vai falar um pouco de medicamento, se a gente acompanhar um pouco esse raciocínio que a gente teve inicialmente aí dessa mudança demográfica e epidemiológica. Vocês já viram um pouquinho nas aulas anteriores, um pouquinho que o produto tem que ser registrado na Anvisa para ter a validação aqui no país. Ela passa por uma câmara de aprovação de preço também, um preço máximo ao consumidor, o preço máximo de venda para o governo e outras discussões que vocês tiveram. E a gente olha o medicamento entrar no país, não necessariamente quando ele tem a aprovação da Anvisa e tem o preço, ele está acessível à população, ele não está acessível à população ainda. E quando a gente faz um link lá dessa transição epidemiológica e demográfica, a gente olha que antes a gente tinha um mercado, eu vou mostrar um pouquinho, ainda tem bastante o mercado out of pocket, que é o paciente recebe a receita, ele vai na farmácia, ele compra, que são os medicamentos de varejo, mas a gente, junto com essa evolução da população, com essa longevidade da população e com o aparecimento aí, logicamente, de outras doenças ou evidências de outras doenças que não eram tão claras, a gente também tem a evolução dos tratamentos dessas doenças e são com medicamentos inovadores, que a gente chama, medicamentos que custam mais e que às vezes são mais restritos a uma população específica, não tão restrita a toda a população, no qual a forma de financiamento muda, do financiamento que é do próprio paciente agora para um financiamento que vem do sistema público, do Sistema Único de Saúde ou do sistema privado, do sistema suplementar. Então, aí tem a evolução da ATS, que a gente vai falar um pouco, logicamente, quando a gente já olhou, já teve aí a oportunidade de assistir com a Vânia duas aulas anteriores, o acesso público, como é o sistema de incorporação de ATS utilizado para selecionar as principais medicações que a população brasileira vai ter acesso, e o sistema suplementar também tem, via Agência Nacional de Saúde Suplementar, o mesmo rigor para avaliar a tecnologia, para estar disponível para o paciente, para aqueles que têm plano de saúde. A gente vai falar um pouquinho desses dois sistemas. Então, dito isso inicialmente, a gente tem aí uma tendência de mudança do mercado de saúde, o mercado de medicamentos. Então, no passado a gente tinha a prescrição dos médicos, especificamente nos principais stakeholders, o gestor de saúde, o pagador, estava muito mais vinculado ao preço e muitas vezes não. Se a gente pegar 20 anos atrás, a gente tinha um mercado out of pocket, retail muito alto, então o paciente recebia a receita e comprava, e as moléculas, a grande parte sintética. O que a gente tem hoje? A gente já tem uma complexa rede de stakeholder conectada, ou seja, diferentes gestores de saúde, diferentes sistemas, Anvisa, a ANS, a Conitec, o Ministério da Saúde. O foco do gestor de saúde ou do pagador é muito mais na avaliação de tecnologia, na evidências, as evidências baseadas, principalmente os dados baseados em evidências científicas, vamos dizer assim, e a gente já tem moléculas sintéticas também, mas tem muito moléculas biológicas, que são terapias inovadoras, que a gente vai mostrar um pouquinho dessas moléculas também, que já tem realmente uma molécula muito mais complexa, um anticorpo monoclonal, por exemplo, e um preço diferente das moléculas sintéticas, e aí que já vai um financiamento do sistema público, do sistema privado, não mais do paciente, que é uma molécula que custa 30 mil por ano, uma molécula que chega a custar 50 mil por ano, dependendo, moléculas que custam muito mais até então. E para o futuro, que o futuro já estamos aqui praticamente vivendo o futuro, a gente tem personalizado, então, essa rede de stakeholder muito mais baseado na jornada do paciente, então a gente começa a olhar, centralizando todo o tratamento e todo o sistema, olhando para o paciente, ou seja, o sistema
público, o sistema privado, os gestores de saúde, os fornecedores, a indústria farmacêutica, hospitais, clínicas, centralizando o tratamento. Esse é o futuro na jornada do paciente, então o benefício é para o paciente de uma forma geral. Os desfechos e evidências de mundo real, então cada vez mais são necessárias para que uma tecnologia venha a ser aprovada numa agência de financiamento público ou privado. Então, além dos estudos pivotais das medicações que são feitos pelas indústrias farmacêuticas, evidências de mundo reais que vão realmente contemplar a população, nossa população, customizar para a nossa população. Então, as agências cada vez mais estão requerindo esse tipo de estudo, e a gente vai falar um pouquinho dos novos modelos de remuneração de pagamento, que esses modelos de compartilhamento de risco, que são baseados em dados financeiros ou dados dados clínicos da molécula a ser colocada disponível para o paciente. E aí a gente está falando de que tipo de terapia? Terapia gênica, terapia celular. Então, a gente já está nesse futuro, porque a gente já tem terapias gênicas, por exemplo, terapias celulares, inclusive no Brasil, terapia gênica já aprovada. E aqui mostra um pouquinho desse cenário, então, no qual eu estou falando. Então, aqui eu trago para o mercado farmacêutico, isso aqui é um dado da Interpharma de 2019, que mostra aqui as vendas em bilhões de reais, que a gente chega aqui a 2018 a 90 bilhões, mas a gente olha aqui, parte dessa venda é institucional. O que é institucional? Institucional é que a gente acabou de falar, é venda para o governo ou venda para operadora de saúde, para hospitais privados ou clínica. Então, a gente chama de vendas institucionais, são esses medicamentos que necessitam ser incorporados nessas agências para que tenham financiamento, para que cheguem à população esses medicamentos inovadores. E tem ainda um mercado muito relevante no país, que é o mercado de varejo, de retail, de farmácia, que é também muito expressivo no mercado brasileiro. Quando a gente divide esse mercado institucional, a gente tem o mercado privado e o mercado público, então, que são esses dois principais pagadores, o governo ou os entes privados aí do sistema suplementar, que dividem mais ou menos aí quase meio a meio o financiamento das medicações, e especificamente quando a gente olha do tipo de medicamento aqui que está aqui eu estou falando em vendas, mas a gente tem uma ideia de quanto em pacientes aqui, em quantos medicamentos estão no nosso mercado farmacêutico. Eu falei dos biológicos, quando a gente olha, os biológicos hoje são usados para o tratamento de oncologia, tratamento das doenças reumatoides, por exemplo. Em 2015 tinha aqui mais ou menos 8,38 bilhões, em 2017, 15, dobra esse mercado, então, de biológico, por exemplo. E os novos medicamentos também crescem muito, especificamente, a gente fala aqui um pouquinho dos medicamentos genéricos, similares, então, só para a gente ter uma ideia, mas quando a gente está focando nesse crescimento desses medicamentos que são financiados pelas agências do governo ou agências do sistema suplementar, eles crescem muito também, e dá para ter uma ideia do movimento, da mudança relacionado que a gente já falou da transição aí epidemiológica e demográfica do país. E, logicamente, a indústria farmacêutica, eu já falei, ela acompanha um pouco, ela participa desse processo de mudança. Ela participa porque ela traz medicações, ela ajuda, porque com certeza hoje a indústria farmacêutica é a que mais pesquisa em novas medicações, então ela ajuda na evolução do tratamento e da longevidade do paciente, logicamente, com a mudança do cenário de financiamento dessas novas terapias. Se a gente olhar aqui a indústria farmacêutica, como ela era organizada em 1980, era vendas e marketing especificamente. Em 1990 começa a ter um peso médico junto com essas duas áreas da indústria farmacêutica. Em 2010 já começa a área que a gente vai falar um pouquinho, que é a área de acesso dentro da indústria farmacêutica, então, que aparece, se a gente lembrar um pouquinho aí, quando a Conitec começa a criar em 2012, mas já tem, logicamente, uma avaliação de tecnologia no país, mas que fica padronizada a partir de 2012. Então, essa área cresce junto também com essa evolução do cenário de tratamento dos pacientes brasileiros. E em 2020, essa área é muito importante junto com as outras áreas, então. E a gente vai falar um pouquinho dessa área, o que é acesso ao medicamento, o que a indústria faz
com relação ao acesso ao medicamento, e por que a gente tem que discutir um pouquinho sobre o acesso ao medicamento, o que as indústrias estão fazendo para que o objetivo final dela seja contemplado, é que o medicamento esteja disponível ao paciente. Se vocês lembrarem, na última discussão com o Dr. Alexandre, ele fala um pouquinho das fases pré-clínicas, fase 1, fase 2, fase 3, até o medicamento chegar para o paciente, então. E a gente falou um pouquinho, o medicamento chegou, foi registrado, um custo bastante relevante da pesquisa desse medicamento, começam-se várias moléculas, uma média de 200 moléculas começam nos estudos pré-clínicos para chegar a 3, 4 moléculas em fase 3, ou seja, para que estejam disponíveis para o paciente. Então, é um processo muito longo, então, e a indústria farmacêutica participa desse processo, ela começa esse processo desde o início e vai até o final, mas o final dela, essa ponte desse medicamento, tem que chegar no paciente, porque não faz sentido a indústria, por exemplo, a Novartis, que investe 20% da sua receita em inovação, em tecnologia, e esse medicamento estar na Novartis, está no Brasil, e esse medicamento não chegar para o paciente brasileiro. Então começa um outro processo, uma área específica da empresa que vai trabalhar para que esse medicamento chegue via as agências, seja a ANS ou a Conitec, esteja disponível para toda a população ou para a maioria da população. E a gente está falando de medicamentos que têm um custo mais elevado e realmente necessita de um financiamento privado desses medicamentos. Aqui eu só trago, tem uma agência, uma fundação holandesa que envolve outros países também, que avalia o acesso de medicamentos pelas 20 maiores aqui, ou eles pegaram grande parte das farmacêuticas, e quanto essas farmacêuticas investem no acesso. Investir no acesso, aqui estão em alguns itens que são avaliados, é o gerenciamento do acesso, a influência no mercado, é o compliance que é muito falado, essas empresas têm que ter um compliance muito rigoroso, pesquisa e desenvolvimento, quanto elas investem da sua receita, quanto elas retornam em pesquisa e desenvolvimento, a precificação, patentes e os licenciamentos, a construção de capability que essas empresas investem no país no qual elas são sediadas também, e as doações, por exemplo, que essas empresas fazem para a sociedade no qual elas estão integradas. Então, são vários itens que são avaliados de acesso ao medicamento, e aqui a gente tem um pouquinho desse overview, desse último índice aqui, que saiu em 2018. Isso é importante, então, para avaliar o esforço das empresas, das indústrias farmacêuticas, para que a população tenha o acesso à medicação do qual ela produziu lá desde o pré-clínico e chegou no fase 4. Então é uma discussão muito relevante para o momento, porque vocês escutaram um pouco lá da Vânia com relação a uma perspectiva da Conitec, do Ministério da Saúde, os recursos são finitos e cada vez mais a gente tem que investir, selecionar melhor essas medicações do qual a população vai ter acesso. Então, é muito importante para a gente, como empresa também, trazer medicações que sejam relevantes para a população, que atuem em diferentes áreas de patologias da nossa população, mas também que seja possível que os órgãos, que o nosso governo, que o sistema privado possa financiar também essas medicações. Então, é uma complexa rede de discussão, mas que cada vez mais os entes tentam se entender e todos têm que ter o que a gente chama de um win-win-win. Quem ganha é a indústria, para que continue o desenvolvimento e pesquisa, o sistema de saúde que consiga contemplar ou colocar maior número de moléculas novas, inovativas para os pacientes brasileiros, e, logicamente, os pacientes vão ganhar com isso no final das contas. Agora a gente vai entrar um pouco como é feito os processos aí, como a indústria atua do processo de ATS nessas duas entidades, ou nesses dois sistemas principais que a gente tem, um sistema público, que é o SUS, que cobre 100% da população, que tem aí os níveis de administrativo federal, estadual e municipal, que financiam esse sistema, e o órgão de responsável pelo reembolso, que já foi falado aqui, é a Conitec. Por outro lado, a gente tem um sistema privado, que tem ainda uma população
que compram medicamento, quando a gente está falando especificamente de medicamento out of pocket, a gente já falou que é um medicamento de farmácia, mas tem um sistema suplementar aí que cobre 23% da população, no qual também tem uma regulação, um mecanismo de reembolso, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. As incorporações de tecnologia no SUS, eu vou passar rapidamente, isso aqui já foi mostrado até para vocês, o que a Conitec olha do ponto de vista para colocar uma nova tecnologia disponível para a população. Então, ela vai olhar por características clínicas, segurança, eficácia, por exemplo, econômica, custo, efetividade ou custo-utilidade, dependendo do modelo que ela utilizar. Logicamente, o impacto para o paciente, as necessidades não atendidas e, logicamente, a questão organizacional do sistema de saúde. Então, tudo isso vai ser levado em consideração. E quando a indústria farmacêutica vai submeter uma solicitação para incorporação no Sistema Único de Saúde, ela tem que preparar um dossiê, que é chamado, o nome técnico, do qual vai englobar todas essas características na tomada de decisão. Então, questões clínicas, questões econômicas, questão do paciente, ou questão de experiências de outras agências que já incorporaram, por exemplo, para que a Conitec avalie esse material e realmente venha dar uma recomendação positiva ou negativa de estar disponível no Sistema Único de Saúde. E isso também vocês já viram um pouquinho, quando a gente vai submeter aqui, então, uma solicitação de incorporação, ela vai ter um tempo de avaliação que vai ser avaliado pela Conitec, vai ter uma consulta pública no qual a participação social é muito importante, se aquela medicação, e quando eu falo participação social, é paciente, é cuidador, é médico que vai falar o quanto é importante o Sistema Único ter ou não essa participação, ter ou não essa medicação, e depois de uma recomendação, no caso de positiva, 180 dias para que essa tecnologia esteja disponível para os pacientes dessa tecnologia, então. Então, esse dossiê vai ser avaliado, logicamente, do ponto de vista de evidências científicas, e aí a gente está falando que dentro do processo... trazer pelo menos um pacotinho de chá e microfone aberto. Pessoal, alguém com o microfone aberto? Obrigada. Desculpa, Eduardo. Tranquilo. Então, aqui, quando a gente traz, então, do ponto de vista da avaliação de tecnologia, então, todo esse material tem que ser muito técnico e robusto do ponto de vista para que a Conitec avalie. Então, com evidências científicas, do ponto de segurança, eficácia, efetividade, também com estudo econômico e impacto orçamentário. Então, a indústria farmacêutica tem um time de acesso muito robusto de farmacoeconomia, que a gente chama, que é responsável por essa área. Então, trabalhando especificamente como essa nova tecnologia, seja da Novartis ou de outra empresa, do quais submetem aí essas novas tecnologias para o governo, tem que preparar esse material seguindo os critérios que a Conitec solicita, e a gente vai falar um pouquinho no próximo slide. Então, a gente tem uma área específica que trabalha com avaliação de tecnologia para que contemple todas as solicitações da agência para que esse medicamento esteja incorporado. E aí, quando a gente olha um relatório final da Conitec, então, de forma geral, todos esses itens, até aqui, quando a gente vem a recomendação, são dados que devem ser colocados num dossiê que é submetido à Conitec, por exemplo, doença, descrição da tecnologia. Então, vocês já viram um pouquinho com a Vânia quais são as evidências clínicas, as avaliações econômicas, o impacto orçamentário desse novo tratamento com relação ao que já está disponível no SUS, ou que não tem. Então, ela vai ter que fazer um estudo bastante robusto com relação a isso. Busque evidências de análise, seja de mundo real, por exemplo, na população local, é muito importante, as experiências internacionais dessa nova tecnologia. Logicamente, aí a Conitec, como eu já mostrei no fluxo anterior, recomenda positivamente ou não, ter uma consulta pública que valida ou não, ou discute ou discorda desse posicionamento da Conitec, uma deliberação final, uma decisão de incorporação dessa medicação. Então, a gente está falando aí então, de vários critérios que devem ser atendidos pela indústria farmacêutica para submissão desse processo de incorporação no Sistema Único de Saúde. Esses dados vocês já viram, mas vale retomá-los aqui, porque é interessante, dentro das tecnologias, aí, desde a criação da Conitec,
A porcentagem de medicamento aqui é bastante relevante, então, das submissões que foram feitas para a Conitec, foram avaliadas pela Conitec, e aqui dividido aqui por ano e, logicamente, por solicitação interna, e uma solicitação do Ministério da Saúde, à agência, para incorporar uma medicação, ou uma solicitação externa, e a maioria das solicitações externas hoje são das indústrias farmacêuticas, são dos fabricantes que produz essa medicação. Pode acontecer também solicitações de sociedades médicas, sociedades pacientes, mas a indústria tem um know-how porque ela tem uma área que tem que seguir realmente aqueles critérios do ponto de vista de ATS para contemplar esse dossiê, para contemplar esse material técnico, para que ele possa ser avaliado pelos técnicos da Conitec. Então, aqui a gente tem, vocês já viram isso, eu trouxe esse artigo aqui um pouquinho para mostrar o dado, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Olha como a gente olha aqui, quando a gente faz uma análise mais específica, não conformes. Então, esse material tem que ser realmente, a indústria tem que estar preparada para fazer esse material, porque realmente, quando a gente olha, tem uma grande parte desses dossiês que são não conformes, que acabam não atingindo os critérios solicitados pela agência, então eles nem são avaliados. Então, só para a gente ter uma ideia de dados, de números aí um pouquinho. E quando a gente olha essa publicação, é de 2018, se eu não me engano, é interessante aqui que ela traz um pouco de 2012 a 2016, quantas foram submetidas, recomendadas e quantas não foram incorporadas, por exemplo, do ponto de vista aqui, ó, recomendação para incorporação, recomendação para não incorporação. Vocês já viram também um pouco desses dados com a Vânia, mas o interessante quando a gente olha das demandas externas e as demandas internas. E naquele gráfico que eu mostrei anteriormente, as demandas internas são maiores, são um pouco mais elevadas numericamente do que as demandas externas. Demandas externas, como eu falei, grande parte aí, vamos colocar 80% vem da indústria farmacêutica, e quando a gente olha na avaliação de tecnologia, com a avaliação desses autores desse paper aqui, mostram que, com relação às demandas internas, 70% tiveram aí a recomendação para incorporação, e as demandas externas, apenas 17% tiveram essa recomendação. Então, é um processo extremamente difícil, bem rigoroso, e importante para o processo de sustentabilidade do sistema. Cada vez mais, como os outros palestrantes já falaram, a ATS é um processo que vai dar um poder aí de julgamento, um poder de seleção de uma medicação que vai trazer um benefício do ponto de vista de eficácia, do ponto de vista de segurança, do ponto de vista econômico também, de valor em saúde e de custo benefício, vamos dizer assim, para a população. Então, é muito importante, mas a gente, por essa avaliação aí, a gente olha um desbalance ainda, as avaliações internas ainda recebem mais recomendações positivas do que as avaliações vindas externamente de outros, de solicitações externas do Ministério da Saúde ou de órgãos públicos. Falado um pouquinho aí da importância da Conitec, e eu gosto sempre de frisar isso, e as pessoas acham que a indústria farmacêutica não reconhece, mas do nosso lado, somente Novartis, como avançou e como se padronizou realmente, como vem avançando, vem tendo melhorias na questão de avaliação de tecnologia no país. Isso é muito importante, de novo, tanto para a indústria, porque a indústria sabe o que esperar do órgão de avaliação de tecnologia, e também se padroniza mecanismos aí de avaliação para que as melhores tecnologias estejam disponíveis para a população, e aquelas que já não servem mais ou que podem ser substituídas são retiradas ou são desincorporadas, vamos dizer assim. Então, é muito importante esse processo e melhorou muito e vem avançando realmente do ponto de vista de cobertura universal, do qual o SUS aí foi criado para contemplar a população brasileira. Por outro lado, a gente tem um sistema privado bastante robusto aí, que a gente falar 47 milhões de beneficiários, é quase um país como a Espanha, por exemplo, vamos dizer assim, então, de beneficiários num sistema privado que cobre 23% da população brasileira. Essa população ainda, esses planos muito relacionados a planos
de empresas, vamos dizer assim. Então, a maioria das empresas hoje, um benefício que todo empregado quer ter, todo funcionário, se a gente fizesse uma pesquisa, e tem essa pesquisa, o segundo aparece em segundo lugar, é o plano de saúde, então. Então, quando a gente olha aqui nas áreas que têm maior desenvolvimento industrial, logicamente estão mais concentrados os planos de saúde, só para a gente ter uma relação direta, que é muito mais planos que são cobertos por empresas que são os verdadeiros financiadores do sistema suplementar, porque as operadoras de saúde acabam gerenciando esse montante para que o beneficiário ou funcionário da empresa X ou Y tenha o acesso aos provedores de saúde aí, que são contratados pelas operadoras de saúde. Como acontece, então, o processo de avaliação de tecnologia no sistema privado? Então a gente falou um pouquinho que a Conitec já tem aí um tempo, tem técnicos especialistas que acabam sendo responsáveis para fazer essa avaliação, usando vários critérios. O processo de avaliação do rol da ANS, o rol da ANS, primeiro, o que é o rol da ANS, para quem não conhece, então? É uma lista de procedimentos e eventos em saúde de cobertura obrigatória de todos os planos de saúde a partir de 1999, quando a agência regulamentou isso. Então, é uma lista obrigatória que qualquer operadora de saúde que foi concebida a partir de 1990 deva cobrir para o seu beneficiário, então. Atualmente, e a gente vai explicar um pouquinho, que se chama de procedimentos. Até o rol passado, até a avaliação do rol passado, eram procedimentos que eram incorporados, não eram tecnologias. E a partir desse rol, teve algumas mudanças, estão tendo algumas mudanças, que se tenta se aproximar ao know-how técnico da Conitec, especificamente para a ANS também. Mas só para a gente ter uma ideia, atualmente ele contempla 3.287 procedimentos, que vão de procedimentos gerais, clínicos, ambulatoriais, hospitalares, procedimentos cirúrgicos invasivos, procedimentos diagnósticos e terapêuticos. Aí entra as medicações aqui. Como que acontece o processo de avaliação de tecnologia do rol? Diferentemente da Conitec, é um fluxo contínuo. Amanhã a Novartis quer submeter um dossiê, ela pode submeter um dossiê. O rol da ANS, ele é bianual para essa avaliação de tecnologia do que vai entrar nessa lista de procedimentos mínimos, de cobertura mínimo para as operadoras de saúde. Então, a gente teve a finalização do rol de 2018, começou em 2016 a avaliação, as submissões, ele acabou em 2018 com tantas tecnologias ou procedimentos incorporados. E aqui, só para a gente ter uma ideia aqui do ciclo bianual, então ele tem muito parecido quando ele está chegando muito próximo, muito semelhante ao que hoje temos na Conitec, porque eles têm critérios mais específicos. O rol de 2019 ele atrasou um pouco, ele deveria começar em 2018 e acabar em 2020, ou seja, começa em 2018, são 2 anos de avaliação, que eu vou falar um pouquinho das fases. Em 2020 ele começa a valer a partir de janeiro, mas ele atrasou um ano porque teve reestruturação da forma de avaliação de tecnologia no rol de procedimento. Então, ele começa a olhar muito mais para terapias isoladas ou para tecnologias, diferentemente do que foi antes. O que é procedimento quando a gente fala de medicamento? Então, eu vou dar um exemplo como era o rol de procedimentos. Tratamento infusional e subcutâneo para artrite reumatoide. Era assim que era o que era incorporado dentro do rol de procedimento. E toda a tecnologia que tivesse avaliação da Anvisa para essa doença, por exemplo, estava automaticamente incorporada. Ou seja, então toda a medicação que fosse subcutânea ou infusional e que tivesse a indicação em bula para artrite reumatoide estaria incorporada automaticamente. Então ela incorporava procedimentos, por isso que a gente está falando de procedimentos. A partir do rol de 2019 e 2021, que está em andamento, existem algumas mudanças e começa a se aproximar da forma de avaliação da Conitec, que são por tecnologias. Ela avalia procedimentos, mas quando a gente está falando em medicamentos, por exemplo, são tecnologias específicas que são avaliadas agora no rol de 2019 e 2020. Só para a gente ter uma ideia aqui, como esse fluxo está em andamento atualmente, então ele começou lá, as submissões aconteceram até maio de 2019, depois tem uma parte de elegibilidade, que são aquelas conforme ou não conformes,
que continuam para avaliação, aí tem uma equipe técnica que é composta pelo o CoSaúde, que são membros que fazem parte da Câmara de Saúde Suplementar, ou são diferentes entidades, sejam de operadoras, que vão desde operadoras de saúde, representantes de operadores de saúde, Conselho Federal de Medicina, representantes de paciente, representantes do Ministério da Saúde, representantes da Conitec, que compõem esse quadro que ajudam nessa discussão da tecnologia e, logicamente, usam ad hoc. Esse ano ficou muito mais claro dessa avaliação, que eles usaram muitos ad hocs fora dos técnicos da ANS, também eles utilizaram grande parte de revisores externos para as submissões que eles receberam. Então a ANS caminha também para um profissionalismo, para uma melhoria, sempre tentando melhorar nesse contexto da avaliação de tecnologia. Então isso é bom, de novo, para todo mundo, porque o sistema começa a avaliar de forma mais coerente e mais robusta as tecnologias que serão disponíveis para o paciente do sistema suplementar. Logicamente que as duas agências estão debaixo do Ministério da Saúde, a tendência é que elas sigam realmente, atualmente, na avaliação do rol de procedimento. A Conitec foi muito utilizada, os pareceres da Conitec foi muito utilizado. Logicamente que tem uma perspectiva de impacto orçamentário diferente do sistema público, mas a tecnologia em si, a doença em si, muitas delas já foram avaliadas pelos membros da Conitec, então facilitam aí, são utilizadas pela ANS também. Então esse processo que depois dessas tecnologias que tiveram conformidade, continua essa análise, teve uma recomendação, essa recomendação atrasou um pouquinho e atualmente está em consulta pública os procedimentos que tiveram recomendação positiva ou negativa. Isso vai se encerrar de acordo com a estimativa da ANS, deveria ser em janeiro, mas vai atrasar um pouquinho e deve começar a valer a partir de março de 2021, serão incorporadas essas tecnologias que terão recomendação positiva e serão incorporadas, valerem, ou seja, para o paciente ter acesso a partir de março de 2021. Só para a gente ter uma ideia aqui, do último rol de 2019, foram submetidas 1.137 formulários aí de solicitações de incorporação, mas já de não conforme inicialmente, ficaram menos que a metade, então não conforme, não submeteram as evidências específicas para suportar aquele dossiê, ou seja, todo dossiê precisa de uma meta-análise, precisa de artigos que vão suportar, artigos científicos, evidências científicas. Então, a ANS já fazia um crivo inicial, se não tinham anexo, ou seja, se não subiram material em anexo, provavelmente esse dossiê não estava robusto significativamente ou não tinha as informações necessárias para continuar dentro da avaliação. E depois de uma análise mais específica ainda da tecnologia, do custo-efetividade, do impacto orçamentário, se estavam todos presentes nos critérios da agência também, foram elegíveis 215 tecnologias, 244 não foram elegíveis, e dessas aqui, medicamento, eram 116. Só que tinham também medicamentos que foram, por exemplo, solicitados. A Novartis solicitou uma incorporação e a Sociedade Médica também solicitou a mesma incorporação da mesma tecnologia. Então, teve overlap das tecnologias e, no final, se eu não me engano, eram 59 medicamentos que foram submetidos e avaliados nesse rol de procedimentos. Ele já está finalizando, mas eu não tenho ainda os resultados. Eu só trouxe os resultados do último rol de 2018, que também tiveram mais de 200 submissões, e no final a gente teve 18 incorporações de tecnologias. Então também é bem rigoroso o processo de incorporação dentro do sistema suplementar. Então, e cada vez mais se torna técnico esse processo, então se aproximando de um processo da Conitec. E isso, de novo, muito interessante para todos que estão envolvidos no processo. E o último tópico aqui que eu queria trazer, também a avaliação de tecnologia vai ser muito utilizado. Esse é um artigo com pesquisadores brasileiros, publicado recentemente, no qual faz uma avaliação dos modelos de compartilhamento de risco, chances e limitações aqui para o nosso contexto, para o nosso cenário. Isso é muito importante. Então, um paper discute um pouquinho
de quanto dentro desse cenário de recursos finitos, seja público ou privado, de novas tecnologias, de envelhecimento da população, como é que eu contemplo isso? Como é que eu financio essas novas tecnologias? Então, é cada vez mais importante, e a gente já tem alguns exemplos bastante interessantes da Europa, desses modelos de compartilhamento de risco, ainda também com algumas falhas, algumas oportunidades de melhoria, que acabam sendo aí utilizados para nós também como benchmark no Brasil, para que a gente acabe começando a implementar esses modelos de avaliação, desses modelos de compartilhamento de risco. E nesse estudo aqui, para a gente ter uma ideia, eles avaliaram 25, eu acho, estudos com modelos de compartilhamento de risco. Grande parte deles era para oncologia, para medicamentos oncológicos, e grande parte deles ainda estava focado nos que a gente chama nos acordos financeiros, que não entram, por exemplo, avaliação clínica, por exemplo. Ou seja, você tem uma população, eu vou incorporar uma medicação da Novartis, do qual eu acho que a população estimada são 1.000 pacientes por ano. E a gente faz um acordo, se passar desse número de pacientes, por exemplo, eu pago ou eu dou mais para o Ministério da Saúde, por exemplo. Esses são os acordos de compartilhamento de risco do ponto de vista financeiro. E tem aqueles acordos, alguns que a gente já vê na Europa, por exemplo, relacionados a endpoint clínico, ou seja, a sua medicação deveria funcionar até 6 meses, se não funcionou, eu realmente não pago até aqui, o paciente para o tratamento. Para aqueles que funcionaram realmente, porque tem aquela faixa de paciente que talvez não vá responder bem à medicação. Então, são modelos que ajudam do ponto de vista de financiamento e do ponto de vista de eficiência também do modelo de acompanhamento desse paciente. Ou seja, o paciente realmente está recebendo a medicação certa? Se estiver recebendo a medicação certa, ótimo, que ele vai ganhar e o sistema vai ganhar com isso, e o uso de recursos é muito mais organizado, tanto para o sistema público como para o sistema privado. Para a indústria farmacêutica é ótima também, cada vez mais ela tem que trazer medicações que realmente vão contemplar os estudos ou vão, em vida real, trazer aqueles benefícios que trouxeram nos estudos pivotais. Desse estudo, só para finalizar, poucos dados ainda de compartilhamento de risco foram achados no Brasil e na América Latina como um todo. No Brasil, a Vânia já falou um pouquinho, tiveram algumas perguntas, tem um entrave do ponto de vista público ainda de regulamentação desses modelos, e a Conitec está atuando para que isso comece a ter benefícios ou destrave esses entraves regulatórios, que é muito importante para o país, mesmo também para o sistema privado que não tem esses entraves regulatórios, regulamentados, ainda é pouco implementado esses modelos, mas a discussão, o interesse é muito grande. A gente recentemente fez um evento, discutiu muito disso, e eu acho que nos próximos anos a gente vai ter acordos com gestores públicos ou privados com relação ao compartilhamento de risco. Era mais ou menos isso que eu queria falar para vocês do ponto de vista da indústria, e agora aí ouvir um pouquinho as perguntas que vocês têm, as dúvidas que vocês têm. Obrigado de novo, Elaine, pela oportunidade da gente falar um pouquinho aqui com vocês. Eduardo, muito obrigada. A gente aplaude aqui, normalmente eu represento todo mundo que está aqui para te aplaudir. Obrigada, foi uma aula sobre acesso, você trouxe muito, né, remetendo coisa de professor, né, Eduardo? Remetendo às outras aulas, fazendo esse link, ótimo, muito obrigada. Está ainda no DNA, Elaine, o professor nunca sai. Que os alunos tiveram uma semana de folga e já imagina, né? Assim, semana passada teve feriado, não entraram com a gente, foi ótimo que você fez. A gente já tem mãozinhas levantadas aqui, então, mais uma vez, eu te agradeço. Acho que você trouxe muito, né? A gente ainda não tinha falado do rol da ANS, como ele funciona, né? Como as coisas acontecem, e também linkando com o público e como a indústria enxerga, né? É importante isso. Então, temos aqui já, vou abrir já para as perguntas, para deixar as pessoas comentarem, fazerem. Leonardo Abreu, por favor. Oi, boa tarde. Eu só vou baixar o volume aqui, que eu estou ao vivo ao mesmo tempo.
A minha dúvida é em relação ao rol de procedimentos em análises clínicas, né? Porque o pessoal que trabalha em análises clínicas fala que tem um problema de disparidade entre os preços praticados, que seria produto para diagnóstico in vitro, não seria medicamento, né? Se por acaso você tiver alguma informação sobre. A disparidade entre os custos, né? Entre o SUS e o sistema da ANS. Seria essa a dúvida. Não sei se encaixa direito no tema. Tá. A gente tem uma ideia, obrigado pela pergunta. Logicamente que o sistema público tem uma outra forma de negociação, e quando a gente está falando, é importante a gente saber, por exemplo, a indústria farmacêutica, logicamente você está falando de kit diagnóstico, a indústria farmacêutica, por exemplo, quando ela olha para um país que nem o Brasil, outros países emergentes, ela já tenta trazer tem um ponto de vista de precificação, as moléculas que a gente chama para emerging market, já tenta trazer uma molécula com preços mais acessíveis para populações, ou seja, hoje eu posso dar exemplo de alguns medicamentos nossos que são... O Brasil tem um preço mais barato do mundo devido à forma de negociação do sistema público, que é um sistema de volume muito alto, que ele consegue negociar melhor a incorporação da tecnologia. Logicamente, pelo volume, a gente também consegue, dentro do análise financeira, contemplar isso. Agora, quando a gente fala do sistema privado, ele é desfragmentado, ele vai ser uma negociação por cada setor, a forma de negociação é outra também, o impacto do volume também é outro, por isso que tem essa disparidade de preços com relação ao público e ao privado. Não sei mas é mais ou menos assim que eu entendo que aconteça essa disparidade. Eu também entendo dessa forma, Eduardo. É bem diferente, né? Por isso que existe. Até por isso está se discutindo a criação de uma agência única, né? De incorporação de tecnologias, para tentar evitar justamente esses dois sistemas dentro do que deveria ser o sistema único de saúde. E a saúde ser, né, os privados, né, os planos de saúde serem realmente suplementares e não, né, totalmente díspares com o sistema público. Está se discutindo, a gente já falou isso aqui em outras aulas, da possibilidade de ter uma agência, né, independente, fazendo a discussão para saúde suplementar e o sistema público. Certo, Léo? Seria ideal isso. Exatamente, né, que aí também reduz todos os esforços, né? Porque você pensa todos de um jeito... Isso. Realmente, ainda quando a gente olha de avaliação de tecnologia, a Conitec, do ponto de vista, ela é mais técnica, mais preparada, então são modelos diferentes, seria deixar uniforme, isso seria totalmente interessante para o país e para a avaliação de tecnologia, de incorporações. Né? Ótimo. Alexander, fique à vontade de fazer essa pergunta. A gente está com dificuldade de te ouvir, Alexander. Você liberou o microfone, mas não está funcionando. Enquanto isso, vamos abrir para o Reus. Você tenta de novo conectar, Alexander? Reus, quer fazer a pergunta? Oi, professor Eduardo. Parabéns, primeiramente. Foi muito boa a aula, viu? Eu queria saber a tua opinião em relação a mais um item que compõe aí nosso complexo sistema de saúde, que são as PDPs. Eu não sei se só para saber a tua opinião, se você acha que elas vão continuar, porque a gente sabe quando esse novo governo assumiu, né, o Mandetta, ele parou para revisar as PDPs que estavam em andamento. Agora, com o novo ministro, não sei se você já conseguiu sentir qual vai ser a posição, se eles vão continuar nessa mesma direção, ou se eles vão voltar atrás e dar andamento nas PDPs. Muito obrigado. Tá. É um ótimo ponto, Reus, esse das PDPs, né? Eu acho que a gente teve aí, o ponto de vista do programa é muito interessante, essa transferência de tecnologia, mas ela não conseguiu contemplar da forma que deveria contemplar,
Isso eu aprendi muito com a Elaine também, que a gente fez um curso Contratom dentro aqui da área para entender melhor as PDPs. Eu acho que é interessante, mas elas não funcionaram como deveria. A transferência acontecer no final de tantos anos que foi acordada essa transferência de tecnologia. Eu vejo esse governo que começou a movimentar de novo, principalmente por causa dos biosimilares. Então, eu vi recentemente uma publicação de algumas notas técnicas, aquelas que têm PDPs estão principalmente relacionadas à incorporação de biosimilar no Sistema Único de Saúde. Eu acho que aparentemente deva ser retomado, mas eu acho que o Mandetta tentou reorganizar esse sistema, tentou reorganizar a forma de acontecer essas PDPs, que elas sejam mais efetivas no final das contas. Eu acho isso, na minha visão. Sei que a Kailane pensa que ela tem aí uma super experiência com isso também. Não, é isso mesmo. Acho que tem que trazer, né? O país tem que inovar, mas tem toda uma discussão do complexo industrial mesmo, né? Ele tem que se refazer, né? Tem que ter um olhar mesmo agora, né? Para atualizar, inclusive, a legislação e fortalecer, especialmente agora na pandemia, ficou muito claro o quanto que a gente dependia dos externos, né? O quanto para tudo. Então, assim, ótimo, a gente precisa, né, que tenha, venha a inovação, traz de fora também, mas aqui também tem que ter, principalmente para medicamentos órfãos, né, para medicamentos que já não tem mais interesse da indústria em fazer para que o complexo subsidie isso, né? E as PDPs, elas são importantíssimas até para atrair, inclusive, a inovação, né? Como que eu vou fazer para trazer? Então, é complexo, mas precisa ter o incentivo. Nesse momento, eu não vejo, eu não estou vendo, né? A gente não sabe como que está, a discussão às vezes ainda está bastante interna e a gente não está acompanhando, mas um movimento claro, assim, de atualização das PDPs. Viu, Rios? Maria Eufrásia, pode fazer essa pergunta. Obrigada. Eu tenho até medo de ser redundante, do professor já ter falado, peço desculpas que eu entrei um pouco atrasada, mas eu queria que ele falasse um pouco desse projeto de lei do senador Regufe, que é o projeto de lei 6.330 de 2019, que é o legislativo determinando procedimentos no rol da ANS, né? Eu queria que ele desse um pouco essa perspectiva, o que ele acha do legislativo vir dizer como que tem que ser a incorporação de novas tecnologias. Embora seja muito necessária, é estranho de onde parte a origem, né? A gente sabe que possivelmente é demanda de associação, de pessoas doentes, de portadores, enfim, mas assim, a forma e a pressão como serve para a gente discutir uma agência única, mas enfim, eu estou dando a minha opinião, quero ver a opinião do professor, desculpa, obrigada. Tá, Maria Frase, não, é um ponto aí em discussão aí bastante complexa essa discussão, e concordo com você que da forma que está vindo, acho que são dois pontos, né? Existe uma pressão, porque às vezes isso já foi até discutido aqui um pouco, às vezes os prazos, a quantidade de volume de tecnologias tem um atraso grande para que eles estejam disponíveis dentro do sistema disponível para os pacientes, e por outro lado começa-se a ter uma ação um pouco mais contundente de vamos então fazer isso mais rápido, fazer da forma que por lei e que todos os procedimentos estejam automaticamente incorporados. É uma discussão muito interessante, mas também eu acho que tem que passar, pode-se utilizar isso, essa discussão, para acelerar os processos, onde que estão os gargalos, no quais estão ainda muito lentos os processos de incorporações no país, mas também não dá para atropelar tudo. Então tem que ser aí um bom consenso de discussão, que eu acho que tem que usar a tecnologia, a avaliação de tecnologia para fazer isso, mas tem que ser um processo mais rápido, tem que ser um processo mais, vamos dizer assim, está melhorando, mas muito mais efetivo. Acho que por isso também tem uma demanda de pacientes, tem uma demanda de cuidadores, tem uma demanda de
daqueles que são legisladores de lei. Então, acho que é por isso que acontece, mas eu iria aí para o meio termo que também não dá para... O mesmo processo que acontece, às vezes, com a judicialização também, por questões que se demora e acontece muita judicialização. Então, esses processos formais aí que as agências têm são para coibir também todos esses processos que acabam gerando mais custo para o sistema de saúde. Eu queria complementar, assim, que o que entra ali por procedimento, né, ou por qualquer incorporação via legislação é ruim porque para você mudar isso, se a tecnologia ela não é tão segura, se ela não é tão eficaz depois ao longo prazo, quando você vai ver, para alterar isso é péssimo, né? E até para introduzir novas, né? Então, realmente não é um bom caminho. Eu participei de discussões lá no Senado na época de que estavam discutindo a incorporação da vacina para HPV via lei. Eles queriam dar a vacina para HPV para adulto até 30 e tantos anos, e não fazia sentido, né? A pessoa que já tinha tido alguma introdução sexual, qualquer uma, perdia o sentido de dar a vacina para HPV, né? Dentro da evidência. E aí a gente teve que ir discutir dentro das evidências que não valia a pena fazer essa incorporação assim, via lei, que a Conitec avaliaria isso, né, de uma forma técnica e tomando a decisão, né, baseada inclusive em como que pode pagar, porque não adianta nada também, tem que lembrar que tem teto de gastos e tudo mais, incorpora, isso aí, falando para a roda INS é uma coisa, né, mas aí gera judicialização em cima dos planos de saúde, judicialização em cima dos prestadores de serviço, então são os processos que uma hora a conta chega, né? Incorpora tudo e como é que faz? Agora, por outro lado, o que o Eduardo colocou é muito sério, porque o que a gente está vendo cada vez mais é a perda dos prazos legais, né? Um dos grandes ganhos foi justamente ter prazo, 180 dias para análise e 180 dias para disponibilização. E a gente está tendo, agora mesmo teve um medicamento que só foi disponibilizado depois de 2 anos de incorporado, né? Ele foi incorporado no papel, mas ele não chegou ao paciente. Então, realmente, a gente tem que aproveitar, sim, dessa proximidade com o legislativo, eu sou a favor, para que eles pressionem para que a lei seja cumprida. Sim, né? ótimo ponto. Isso sim, né? Isso é importante. Bom, mais alguma pergunta? Tem até a pílula do que também passou por esse processo, ainda bem que em algum momento teve alguém não deixou ir para frente, que era a pílula do câncer, né, que tentou se colocar da forma, sem nenhum estudo, sem nenhuma evidência, atropelar tudo, e isso realmente não ajuda, pior, como você bem colocou, do ponto de vista de segurança, do ponto de vista de eficácia, depois para tirar isso, vai dar um super trabalho. Eu acho que os processos formais são melhores, que usam ATS, por isso que a gente está discutindo. E tem, Eufrásia, um projeto de lei do deputado Irã Gonçalves e também do deputado Alexandre Padilha, que foram apensados, né, o do Padilha pensado ao do Irã, que pede a transparência desses processos de incorporação, mais celeridade do processo, enfim, né, e algumas outras coisas. Então, aí sim, né, trabalhando para tornar o processo mais ágil, né? Antes de passar para você, Carol, o Alexander parece que conseguiu resolver o problema do áudio, certo? Vou tentar aqui. Boa tarde, professora. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, professor Eduardo. Tudo ótimo. Professor, o que me pegou aqui na questão que está falando de cobertura, né? Nós temos uma cobertura aqui da ANS de 47 milhões de pessoas, enquanto que o Sistema Único abrangeria 163 milhões de pessoas, né? No nosso país, atualmente, uma média de 210 milhões de habitantes. Então, a gente vê pela sua clara explicação que a gente tem uma, não vou dizer facilidade, mas você tem
tratamentos mais amplos dentro do hall da ANS, né? Você consegue fazer terapias gênicas, terapias celulares, né? Coisa que você não consegue, às vezes, pelo Sistema Único de Saúde. E como nós estamos tratando aqui de um tema mercado, a gente está vendo aqui saúde como um mercado, né? Mas a saúde também é um direito, né? É um direito humano ao acesso à saúde. Eu gostaria que você me explanasse sobre essa diferença, né? De essa falta de acesso a que esses outros 163 milhões de pessoas ficam, às vezes, sem esse avanço da tecnologia de saúde da indústria farmacêutica. Tá, um ótimo, Alexander, né, a pronúncia certo. Ótima pergunta, ótima reflexão, do qual eu posso trazer alguns dados do que acontece. Primeiro, eu acho que as terapias ainda celular gênicas não estão ainda disponíveis, só para você saber, ainda nem no sistema suplementar, elas acabaram de ser aprovadas e podem ter sim mais chance de estar no sistema suplementar, mas o sistema público também está fazendo todas as discussões para que tenha essas terapias avançadas. Mas quando a gente olha no financiamento do sistema, se a gente pegar, eu lembro aqui de cabeça, Alexandre, em 2016 a gente teve um investimento de quase 9% do PIB em saúde no Brasil. Mas quando a gente fragmenta para os 160 milhões e para os 47 milhões, era 54% desse PIB ia para o sistema suplementar e 48, se eu não me engano, 46, algo assim. Mas tinha uma equidade de financiamento, mas a quantidade de gente que está nos dois sistemas é totalmente diferente, é 3 mais no sistema público. Então fica claro que o investimento, lógico que a avaliação de tecnologia ajuda muito a gente usar os recursos de saúde melhor, mas quando você fala que 47 milhões tem 50% do PIB e o resto, 160 milhões, também tem 50%, logicamente que a dificuldade vai ser maior para dividir esse bolo das tecnologias, do tratamento e da saúde como um todo. Eu estou falando não só medicamento, estou falando saúde, o PIB para a saúde, o Ministério da Saúde. Então, acho que esse é um ponto importante. Quando você pensa num sistema universal e único que nem o Brasil, você lembra do Reino Unido, que tem um sistema parecido com o nosso. Aí, quando você faz a divisão da fatia de investimento público e privado, é 80% para o público e 20% para o privado. O sistema é suplementar lá. Então, esse tipo de gap, vamos dizer assim, de financiamento, talvez explique um pouco essa questão da disparidade aí do sistema suplementar ainda ter uma condição melhor de financiamento pela quantidade de investimento e a quantidade de pessoas que são cobertas. Então acho que vai nesse sentido um pouco. Eu não sei se eu esqueci de alguma coisa, né? Tem algum comentário adicional com relação a essa disparidade do investimento público e privado ainda nos sistemas de saúde? Isso falando só de investimento, estou em pleno acordo com você, fora a gestão, né? A gente tem aí, o professor Eduardo trouxe, né, os modelos de compartilhamento de risco para que a gente tenha isso, a gente precisa mudar o modelo de remuneração no Brasil, né? O Fee for Service que a gente trabalha no SUS, que ainda é, né, muito usado na saúde suplementar, mas a saúde suplementar já está começando a discutir pagamento por qualidade de alguma forma, né, de glosar procedimento que foi gerado, né, por um evento adverso, enfim. E no SUS não, né? No SUS a gente não tem esse olhar para o pagamento pela qualidade, então os gestores não são convidados a melhorar, a ser eficientes na gestão, e aí já tem pouco investimento. Eu não estou nem falando de corrupção, tá, gente? Porque se for falar disso a gente fica aqui um tempão, mas ainda tem o fato de que, né, o investimento, a gente olhando, né, esses dados que o professor Eduardo traz, já mostra a disparidade, né? A gente tem 160 milhões de pessoas aqui no público, e ainda a gestão, ela está demorando muito a ser eficiente daquele pouco recurso que tem, né? Então a gente desperdiça ainda muito dinheiro, né? Com desperdício com procedimentos que não são necessários e também por ineficiência mesmo da gestão, né? Alocando recursos em lugares que a gente não que não de fato não são necessários, alocando, tendo desperdício mesmo
de procedimentos com má qualidade, enfim. E fora que a gente pensar que tem um monte de gente que não consegue receber esse dinheiro da saúde porque não consegue fazer um projeto, né? Isso são coisas assim, os gestores ainda não são formados, a gente tem muita indicação política para gestão na saúde pública, e aí as pessoas não conseguem fazer um projeto para conseguir receber o recurso. Então e aí volta o dinheiro, o pouco dinheiro que teria, volta, né? E eu vi isso acontece o tempo inteiro. Ainda é complicado, tem muita coisa a avançar. A saúde e a educação tem que ser um projeto do país, né? Não tem que ser um projeto de partido, um projeto a gente ainda tem isso ainda muito como barganha de política. Isso acho que a gente é um ponto também que reflete no que a gente passa quando a gente fala em gerenciar esses recursos melhores, investir, fazer projetos que realmente venham trazer benefícios para a população, seja aqui ou seja em qualquer local do país, pelo tamanho do país. Então, a gente tem uma disparidade também enorme quando a gente olha algumas regiões e outras regiões e compara. Então, acho que tudo isso é um projeto de saúde, um projeto de educação para o país. Acho que exatamente, aí a gente a longo prazo, né? Exatamente, a longo prazo. Porque investir em alguns medicamentos, isso é uma questão muito grande para a indústria farmacêutica, inclusive, né, Eduardo? Porque alguns medicamentos, você só vai ver o resultado lá na frente, não é agora, imediatamente, né? Você tem que acompanhar a vida do paciente. Então, como num estudo para incorporação de tecnologias, fazer um estudo de custo-efetividade, você provar que a longo prazo, então vai acompanhar o paciente, e aí as pessoas, a nossa forma de pagar é uma forma que paga naquele ano fiscal, não sei o quê, como que eu vou fazer um compartilhamento de risco? Por isso que eu falei que, né, precisa atualizar a legislação, enfim, mas é uma discussão que é muito legal, a gente está tendo essa discussão aqui, porque isso está rolando, né, Eduardo? No evento que a Novartis promoveu, e tantos outros eventos hoje, se a gente está falando disso, é porque essa discussão está acontecendo e a gente tem que formar essa massa crítica mesmo, né, para cobrar essas atualizações para que a gente seja mais eficiente. Carolina? Com certeza. Oi, professora Elaine, obrigada aí pela oportunidade, quero parabenizá-la novamente pela iniciativa e parabenizar também o Eduardo pela excelente aula. O Eduardo comentou um pouquinho, e eu, na verdade, gostaria da opinião de ambos, né, a respeito das consultas públicas, desde o rol agora, que ela está vigente, até as consultas públicas da Conitec. Na percepção de vocês acreditam que o quanto isso pode realmente mudar, né, um parecer inicial, desde um parecer favorável, né, digamos até uma tecnologia que ela está favorável para uma incorporação e mudar isso para ela não ser incorporada, como também ela é desfavorável. A gente sabe, por exemplo, recentemente que o Scholler, ele tinha um parecer desfavorável pela Conitec e após uma consulta pública ele acabou sendo incorporado. Mas o quanto que realmente esse peso da consulta pública, ele pode influenciar mesmo de verdade, né? Tá. Carolina, obrigado pela pergunta, é uma ótima pergunta e eu gosto muito de trazer isso como Sistema Único de Saúde, a Conitec, ela trouxe exemplos e ela está colocando em prática de exemplos de outros países a participação social, quando a gente fala especificamente, né? Quando a gente pensa lá no NICE, a participação social é muito robusta e funciona muito bem, o NICE até treina os pacientes para que façam isso, porque os pacientes são leigos. E eu, recentemente, aí num bate-papo, até com a Elaine, eu vi a Aline falando que a Conitec vai para esse caminho também de treinamento, e isso é um exemplo muito interessante, e eu vejo que a participação social no sistema público, com o tempo que eu estou de indústria farmacêutica, eu já vi vários exemplos de reversão de terapias que tinham pareceres negativos inicialmente, uma participação robusta social como um todo, que fez com que essa recomendação fosse alterada. Então, eu já vi da Novartis, já vi o Cholera, que você mencionou bem aí, o Exelon PET, eu acho que teve uma reversão, e de outros tratamentos que não são da Novartis. Então, acredito que a participação social funcione, mas cada vez mais quem participa tem que estar melhor treinado, ou seja, é importante
a qualidade da participação social. Então, cada vez mais é importante a qualidade de quem faz isso e da onde vem também essa participação. São entes ligados ao governo, tem um peso super significativo, secretarias de saúde, por exemplo, associações de pacientes, sociedades médicas que colocam o seu parecer, mas seu parecer com argumentação técnica, com artigos, isso quanto maior ou melhor, não quanto a quantidade não é importante, eu acho, a Elaine é mais expert nisso, mas da minha experiência, a qualidade dá impacto, sim, nessa para que as agências levem em conta para tomar a decisão final. Esse é o sistema público. O sistema privado avança nesse ano no rol de procedimentos, porque até o último rol, por exemplo, a consulta pública não contemplava aquelas que tinham recomendação negativa, ou seja, era só uma validação daquelas que tiveram recomendação positiva. Então, a sociedade não podia participar ou contribuir daquelas que não foram recomendadas pelo COSAúde naquele momento negativamente. Então, tivemos um avanço, sim, no sistema privado, no qual a gente está aí em vigência da consulta pública, tanto as recomendações positivas quanto as negativas estão aí disponíveis para que a sociedade participe. Então, está avançando de novo, ela passa realmente a atuar mais próximo do que a Conitec atua. Isso é muito interessante, muito importante para o sistema de saúde privado também, essa é a minha opinião. Sim, um dos exemplos que a participação, e aí pensando em pacientes que mudou, foi com as insulinas, né? Porque a Conitec estava considerando um desfecho, e aí vieram os pacientes e falaram assim, olha, esse desfecho não importa para a gente, né? Ele é muito pouco importante para a gente. Então, eles, na hora de avaliar o desfecho que importava para os pacientes, a gente está falando de valor em saúde, né, também. Está fazendo discussão de valor, quando a gente fala de desfecho, a gente tem que falar do desfecho que importa para o paciente. E aí mudou a avaliação, porque, né, a Conitec teve que usar um outro desfecho como parâmetro, que era justamente o que importava para o paciente, e isso fez com que mudasse a decisão. Então, é isso que o Eduardo colocou, qualidade da informação, porque agora diminuiu muito, mas ainda tem o voto, né? Eu acho bom. E isso só atrapalha, né? Porque na hora de você compilar tudo o que acontece, agora tem milhares, né, de contribuições em uma consulta pública. Então, quanto mais qualidade, melhor. E agora a gente, né, tem essa novidade, que é a novidade do paciente testemunho. Então, que tem a consulta pública, que acontece, né, dentro do processo de incorporação, e é um dos países mais abertos à consulta pública, né, que abre realmente para receber informações, embora sejam só 20 dias, mas agora vai ter o paciente testemunho, que é o paciente falando antes, né, da avaliação, então, né, antes da primeira, da consulta pública, vai ser um paciente, não sei se todo mundo que está aqui sabe disso, a Aline Silveira, que o Eduardo comentou, vai estar aqui com a gente, vai dar uma palestra sobre, né, a participação social, vai falar sobre o paciente testemunho, que é um paciente falar, né, contar a história dele com aquela doença, porque é muito difícil você avaliar quando você está de fora, né? E quando você está dentro, você não pode avaliar porque há conflito de interesse. Então, é importante ouvir o que o paciente tem a dizer. Isso é um ponto interessante que você trouxe, Elaine. Cada vez mais a gente tem que ouvir. Se Deus trouxe um exemplo claro aí, que estava se avaliando um endpoint que não era importante para o paciente. Eu já ouvi outras vezes, mesmo trabalhando aqui na Novartis, algumas coisas que a gente queria, que a gente foi ouvir o paciente falou, não é nada disso. E, então, cada vez mais a gente também, como fabricante, como parte desse processo de avaliação de tecnologia, a gente está ouvindo porque a gente tende a acertar mais quando a gente ouve o paciente, o que é importante para ele também, do ponto de vista dessa tecnologia, do endpoint, é muito importante, é um aprendizado também, e aí o sistema brasileiro dá também essa disponibilidade para a gente ter esse debate, isso é legal. Obrigada. Obrigada, Carol. A gente está indo para os 10 minutos finais, e temos mais uma pergunta, a pergunta do Thales. Pode fazer, Thales. Boa tarde, professora Elaine. Boa tarde, Eduardo. Parabéns pela apresentação.
Com relação ao medicamento oncológico, a gente vê o grande desafio, você mostrou na sua apresentação que esse tipo de doença, de patologia, tem cada vez maior importância, né, dentro da avaliação de tecnologia em saúde. E um grande desafio, além da saúde suplementar, é a incorporação no SUS. A gente percebe, inclusive, foi citado aí pela Carolina, a questão da mudança na consulta pública. O erlotinib e o gefitinib são exemplos disso, né? Eles foram, no primeiro momento, pela Conitec, não recomendados, e no segundo momento foram recomendados. Mas o grande desafio, quando se fala de oncologia, é centraliza ou não o medicamento, né? A PAC é responsável por essa cobertura, né? Os CACONs são responsáveis, acabam os estados arcando boa parte também dessa fonte de financiamento. Queria ouvir um pouquinho de vocês, como que fica esse desafio, né? As tecnologias chegam, é cada vez mais importante, mais relevante esse tipo de tratamento, né, oncológico, e o que vai acontecer com isso no futuro, do ponto de vista aí da saúde pública? Um ótimo ponto, Thales. Obrigado pela pergunta. Eu acho que a minha opinião, aí, olhando um pouco aqui para a perspectiva nossa, eu acho que a tendência do Ministério da Saúde, eu vi recentemente com 2 tecnologias nossas, é descentralizar, é colocar mais os estados para ajudarem, embora possa ser um financiamento do Ministério da Saúde, mas quem vai gerir, quem vai organizar, quem vai fazer tudo para que esse medicamento esteja na ponta os estados. Então, eu vejo a tendência ao contrário, porque é a primeira vez que a gente tem pactuação de algumas medicações nossa no nível 1B, no qual o federal compra, o federal financia, mas quem compra, quem gerencia tudo são os estados. Então, por essa razão, se o Ministério da Saúde for gerenciar todas essas medicações, todas essas tecnologias, acaba ficando bastante oneroso e pouco eficiente, no final das contas, pela quantidade, pelo volume, pelo tamanho do nosso país. Então, cada vez mais eu vejo, e isso é uma tendência dos mercados, por exemplo, dos sistemas de saúde europeus, que são muito descentralizados. Os estados lá que eles chamam de... até esqueci o nome que eles chamam, que tem muito poder nesse processo, não só de contribuir com a avaliação de tecnologia, mas de gerenciar o recurso também. Em alguns países, se a gente pensar em Itália, Espanha, os hospitais também têm, não só as secretarias, os estados que regulamentam, que gerem o dinheiro, mas os hospitais acabam tendo um budget específico e você que tem que gerenciar isso, e que você, dentro da lista do qual a agência falou que você tem que incorporar, você que vai fazer essa negociação e você que vai gerenciar esse recurso. Então, aparentemente pode ser uma tendência, não sei, eu estou chutando aqui, mas de mais para um sistema parecido com o sistema europeu, que descentraliza um pouco a responsabilidade. Aí ela faz a avaliação de tecnologia, mas ela passa o financiamento, ajuda no financiamento, mas quem gere isso são os estados e os municípios, os hospitais, por exemplo. É minha visão do ponto de vista de descentralização. Entendo quando você fala também na questão da PAC, de oncologia, que pode sim dar dependendo de quanto o governo vai passar para essas PACs, o que tratamento que o paciente vai receber na ponta, acaba tendo uma dificuldade, sim, de gerir isso também, mas eu acredito que é uma tendência não centralizar, mas descentralizar. Não sei o que a Elaine acha, mas eu estou vendo isso. Uma das últimas decisões agora da Conitec para oncologia, inclusive, foi feita justamente assim. Eles fizeram uma linha, né, de custo-efetividade, um limiar para aquela doença, e isso está sendo uma tendência também, avaliar tudo quanto é tecnologia que está disponível para aquela doença e para aquela linha de tratamento. Se faz um limiar ali, né, médio, e aí quem entra, quem está abaixo da linha, abaixo do limiar entra, e quem está para cima, se quiser baixar o preço, também está dentro, né? E isso aconteceu para oncologia agora. Então, só que não tinha como baixar tanto que ficasse em R$1.000 a PAC. Então, o que eles fizeram? Fizeram esse limiar e falaram assim, olha, se a tecnologia baixar o preço, e a gente aumenta a PAC em 10 vezes, a PAC vai para quase R$11.000,
Só que a tecnologia custava 19 mil. Só que então essa foi a decisão. A gente vai aumentar a PAC para 11 mil, de 1.080 para 10.800, e a quem quiser entrar nessa, né, e negociar aí com o centro de referência, entra para, né, é incorporado. Então eu também acho que essa tendência é descentralizar, e aí uma grande oportunidade de rever as APACs, né, que aconteça de fato essa atualização de APAC. Perfeito. Isso é fundamental para que, senão não adianta realmente a gente tentar descentralizar e não dar condição, porque não vai ser coberta essa medicação. Exatamente. É o que vai acontecer. Então, assim, pergunta. Thales, eu acho que a grande discussão é justamente essa, né? Porque na oncologia eu incorporo, mas não está lá, né? Porque a PAC é tão baixa que ninguém consegue arcar com o custo, especialmente das novas tecnologias que estão chegando. Então tem que ter essa atualização da PAC, né? Embora seja, né, por pacote e tudo mais, eu posso ganhar ali, perder ali, e isso né, entra num balanço, essa é a lógica, né? Mas no sentido da oncologia, não, vai precisar atualizar mesmo. Excelente, muito obrigado. Nada, Thales. Bom, mais alguma pergunta, pessoal? Acho que não, né? Eduardo, 1000 vezes obrigado. Quase foi todo o tempo. Foi ótimo. Agradeço a todo mundo que contribuiu com as perguntas aqui para fazer o debate acontecer. A gente sempre vem considerando que metade do tempo vai ser debate e todo mundo aqui participa tanto que a gente usa realmente todo o tempo. Eduardo, mais uma vez, muito obrigada, muitos ensinamentos, obrigada mesmo. E a todos, até semana que vem. Você quer falar alguma coisa, Eduardo? Só queria agradecer de novo. Foi ótimo a oportunidade, a discussão, as perguntas, super pertinente. E sempre à disposição, Elaine. Quando precisar, é um prazer aí sempre vir discutir e aprender também um pouco aí com vocês. Do lado Obrigada, aí mais acadêmico. Relembrar um pouco meu passado. Não, tá muito vivo, porque você fez todo o link aqui, ó, foi ótimo. Adoramos. Obrigada, Eduardo. Obrigado. Boa tarde a todos. Tchau, tchau. Boa tarde a todos. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Obrigada.